Amém, queridos. A presença de Deus é uma bênção. A presença de Deus é uma bênção. Nós fomos agraciados em Cristo Jesus com a presença de Deus. No Antigo Testamento, nós vemos que muitos homens e muitas mulheres, eles clamavam, eles queriam experimentar dessa presença. Nós vemos ali o profeta Joel, trazendo uma profecia muito legal, que diz assim, no capítulo 2, versículo 28, depois disso eu derramarei o meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões, até sobre os servos e servas derramarei o meu espírito naqueles dias. As pessoas ficavam nessa expectativa de ter o Espírito de Deus derramado. Por quê? Porque o Espírito de Deus derramado sobre a humanidade significava o próprio Deus habitando na humanidade, significava o próprio Deus se relacionando com a humanidade. Eu e você fomos formados por Deus, fomos gerados por Deus, para que pudéssemos nos relacionar com Ele. O projeto de Deus para o homem, para a mulher, lá em Gênesis, em Adão e Eva, desde o princípio foi relacionamento. Diga comigo, relacionamento. Mas para que Deus se relacione com o homem, para que o Espírito de Deus esteja sobre o homem, a imagem do próprio Deus precisa estar ali. Foi por isso que Deus fez Adão à sua imagem e semelhança, porque se o homem não fosse a imagem de Deus, o Espírito de Deus não poderia descer sobre ele e permanecer ali, e habitar ali, e se relacionar ali. Então Deus, ele forma o homem à sua imagem, para que por meio da imagem do próprio Deus no homem, exista o que? Justiça, exista o que? Relacionamento. Deus, ele se relaciona aonde Ele está, aonde justiça está, aonde santidade está, aonde perfeição está. Deus não pode se relacionar com aquilo que é impuro, com aquilo que é sujo, com aquilo que não faz parte da sua própria natureza, porque a natureza de Deus se relaciona com a sua própria natureza. Então por isso que quando Deus ele cria o homem e a mulher, no princípio ele diz, vocês serão feitos à minha imagem e semelhança, para que Deus então possa estabelecer relacionamento com o homem, mas o pecado entrou na humanidade. Quando Adão e Eva comem do fruto, a natureza da humanidade ela é pervertida, ela é trocada. E você vai ver que depois do Éden, os filhos de Adão, os filhos que nascem de Adão e Eva, já não são mais a imagem e semelhança de Deus, mas são a imagem do próprio Adão. Agora eu te pergunto, qual era a imagem de Adão depois do Éden? Pecado, uma natureza corrompida, uma natureza pecaminosa. E meu amigo, minha amiga, todo ser humano que nasceu descendência de Adão, nasceu pecador, nasceu corrompido por essa natureza. É por isso que ninguém vai para o inferno porque pecou. É por isso que nenhum ser humano na face da terra vai para o inferno porque roubou, porque mentiu, porque adulterou, porque fez coisa errada, porque... Não. O ser humano vai para o inferno porque não creu em Cristo Jesus. E por não crer em Cristo Jesus, continua tendo a natureza adâmica pós-queda. Mas graças a Deus, diga comigo, graças a Deus, por Jesus, que mudou essa realidade. Jesus então ele vem para morrer por você e por mim. Jesus Cristo ele vem para pagar a dívida que eu e você não poderíamos pagar. Jesus Cristo vem para realizar uma obra que nenhum homem, nenhuma mulher, por mais certinho que fosse, por mais bem que fosse, não poderia produzir. Por quê? Porque nasceu descendência de Adão. E por nascer descendência de Adão, é natureza pecado. E por ser natureza pecado, não tem relacionamento com Deus.
porque o pecado separa o homem de Deus. Então Deus, a presença de Deus, ela não podia se relacionar. É por isso que nós vemos que no período da lei em Moisés, pós-Moisés, as pessoas constantemente elas queriam se relacionar com a presença de Deus, porque elas viam que a presença de Deus ela produzia o quê? Prosperidade, amor, abundância, justiça, paz, alegria. Na presença de Deus havia vida. Eles notavam que quando a presença de Deus estava, a vida de Deus estava ali, a vitória era concedida, os inimigos eram derrotados sobrenaturalmente, as coisas aconteciam. Então o ser humano, ele ficava nessa ansiedade: poxa, quando será que a presença de Deus vem? Quando que a presença de Deus vem? Quando que a presença de Deus vem? E daí nós vemos os profetas dizendo: vai ter um dia, vai ter um dia, vai ter um dia que Deus derramará o seu Espírito sobre toda a humanidade, e a presença de Deus ela estará entre nós, ela estará em nós, ela estará sobre nós, e essa presença, esse Espírito Santo, ele vai permitir com que eu e você tenhamos comunhão. Diga comigo, comunhão, ou seja, relacionamento de intimidade com Deus. Então o profeta Joel, ele diz isso. E eu imagino as pessoas assim: eu quero esse dia, eu quero esse dia, eu quero esse dia, eu quero viver essa realidade. Mas você sabia que nem sempre essa realidade que eu e você vivemos hoje em Cristo Jesus, ela foi assim? Não foi. Essa realidade, ela se tornou verdade em Cristo Jesus, em Jesus, mas nem sempre foi assim. Olha só o versículo de Atos capítulo 2, versículo 1 a 4, diz que um dia eles estavam reunidos ali, e ao completar o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Diga comigo, todos reunidos num só lugar. E de repente veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte, e esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou sobre cada um deles, e todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo. Diga comigo, cheias do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder do próprio Espírito que concedia que falassem. Meus amigos, diga comigo, graças a Deus, porque Jesus foi elevado e o Espírito derramado. Diga comigo, graças a Deus, porque Jesus subiu e o Espírito desceu. Se Jesus não tivesse subido, o Espírito não poderia ter descido, mas o Espírito já desceu, o Espírito já foi derramado. Meus amigos, Joel capítulo 2 já se cumpriu. Não, você não ouviu o que eu falei. Joel capítulo 2 já se cumpriu. Haverá um dia que o Espírito Santo será derramado sobre toda a humanidade, os velhos sonharão, os jovens terão visões, todo mundo vai profetizar. Já aconteceu, o Espírito já foi derramado, essa realidade é para nós. Meu amigo, essa realidade não é para amanhã, essa realidade não é para que um dia isso você receba, isso já é teu. Põe a mão no teu coração e diga assim: já é meu. O Espírito Santo sobre mim é para mim. Diga comigo, o Espírito sobre mim é para mim. Alguns acham: ah não, é para aquele irmão que é mais santo, que ora mais, que jejua mais, que faz mais, que paga mais promessa, que dá mais dinheiro para a igreja. Isso é tudo mentira. A religião está tentando colocar uma ideia na sua cabeça, um pensamento na sua cabeça, que esse pensamento ele está antes de Jesus Cristo. Mas eu e você não estamos antes de Jesus Cristo, eu e você já estamos em Cristo Jesus. Esse pensamento da religião diz que você ainda não está capaz, não está apto, que você ainda não está limpo o suficiente para que a presença de Deus venha e se relacione com você. A religião está dizendo que primeiro você precisa se limpar, para que depois o Pai te receba na casa dele. Mas meu amigo, qual é o pai? Qual é o pai? Né, eu tenho 4 filhos, qual é o pai que você pega um menininho de 2 anos, ele vai lá no parquinho, que lá no nosso condomínio tem um parquinho que tem areia, tem lama, que vai lá brincar, volta para casa todo deslamaçado. Não, Romeu, volta, vai se lavar, depois você entra em casa.
Qual é o pai que faz isso? Se o chuveiro está dentro da casa do pai, a religião vai dizer para você, vai se limpar, daí sim você pode voltar para a presença de Deus vir sobre a sua vida. Vai lá pagar promessa, vai lá pagar dinheiro, vai lá fazer as coisas, depois que a tua vida estiver perfeita, daí você é digno de receber a presença de Deus. Isso é uma mentira, isso é religião, isso está antes de Cristo. Diga assim comigo, isso não é para mim, porque eu estou em Cristo. Meu amigo, esses são dias da presença de Deus. Esses são dias em que Deus ele quer se relacionar com você de uma maneira íntima. Esses são dias onde a presença de Deus está sobre nós, para que eu e você possamos desfrutar, viver essa realidade, amém? Então o Pai, ele se agrada do Filho, e é sobre o Filho que Deus derrama o seu Espírito. O Espírito Santo só pode ser derramado e permanecer sobre o Filho. Você sabe por que o Espírito Santo ele não veio antes de Jesus e ele não permaneceu na terra antes de Jesus? Porque o Espírito de Deus ele só pode ser derramado aonde existe a imagem de Deus. E por vários momentos, na minha próxima pregação eu vou pregar aqui sobre o bezerro de ouro. E por vários momentos na história da humanidade, o homem ele vem tentando construir imagens. E por que o homem tenta construir imagens? Para que a presença de Deus viesse e permanecesse. Só que nada do que eu e você podemos fazer com as nossas próprias mãos como imagem, pode atrair a presença de Deus. Por quê? Porque a presença de Deus ela só desce sobre o Filho. A presença do Espírito Santo ela só desce e permanece sobre o Filho. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Espírito de Deus me ungiu. Me ungiu. Mas nem sempre foi assim. A presença de Deus é para sempre, ela permanece sobre você independente de onde você vá. Não importa o lugar onde você vá. Você vai falar assim, Gabriel, eu estou indo para um lugar onde aquele lugar é meio trevas, eu nem quero entrar porque ali eu sei que acontecem coisas ocultas, eu tenho medo daquilo ali. Não, a presença de Deus está com você, não tenha medo, porque onde você pisa a presença de Deus vai junto. Alguns cristãos têm um pouco de medo, não quero nem entrar ali, porque ali eu sei que tem coisa pesada. Não, o que está em você é muito maior do que o que está no mundo, e você carrega a presença de Deus por onde você vai. A presença de Deus ela exala, ela brilha, a presença de Deus ela se manifesta, e eu e você andamos na luz assim como Ele está na luz. Então a realidade da presença de Deus ela se encontra em Cristo. Se qualquer pessoa te perguntar aonde que a presença de Deus se encontra, você vai falar, eu sei, a presença de Deus está em um lugar, porque o Espírito só desce sobre o Filho. Se o Espírito só desce sobre o Filho, né, se o Espírito de Deus ungiu o Filho é ungido, então o Espírito de Deus está em um lugar chamado Cristo. E se o Espírito de Deus está sobre um lugar chamado Cristo, se a unção de Deus está em um lugar chamado Cristo, eu quero estar em Cristo. Fora dali é o que eu não vou estar. Porque se eu estou em Cristo, significa que aonde eu vou, a presença de Deus vai comigo. Mas se eu estou fora de Cristo, por onde eu vou, eu necessito da presença de Deus. Quantos homens e quantas mulheres, por quantas vezes eu e você já não percorremos um lugar achando que um lugar era sagrado, achando que objetos eram sagrados. Não, eu preciso ir lá em Jerusalém para pegar madeira de acácia lá, e aquilo ali é que vai libertar do demônio. Não, eu preciso da rosa ungida na minha casa. Não, eu preciso ir lá naquela conferência. Você ouviu daquela conferência ali? Não, a presença está lá. A presença está lá naquela conferência. Eu pago não sei quanto for para participar daquela conferência. Olha que absurdo. Um absurdo. Como se a presença de Deus pudesse ser vendida. Meu amigo, não compactue com isso. Quando você compactua com isso, você está compactuando. Sabe o que você está fazendo? É Arão dizendo assim, me deem os seus brincos para eu fazer o bezerro de ouro. Você está pagando pela presença. Não faça isso.
Isso daí tem morte. Você quer ter morte? Não, porque você está na vida. Nós já temos a vida. Então sabe esse negócio, eu vou viajar tantos quilômetros porque a presença está lá. Agora está tendo um avivamento em tal lugar, eu vou lá porque a presença está lá. Isso é tudo conversa fiada. Porque são pessoas que ainda não encontraram um lugar chamado Cristo. Não habitam nesse lugar, não vivem nesse lugar, não desfrutam desse lugar. E por isso acham que precisam pagar por objetos, precisam pagar por lugares, precisam fazer obras, acham que vão ser salvos por meio de obras. Isso não é o que Jesus Cristo tem para nós. Não é. Não é. Por quê? Porque a presença só repousa sobre o Filho. Diga comigo, a presença repousa sobre o Filho. Salmo 51:11. Olha só Davi dizendo: não me afastes da tua presença, nem tires de mim o teu espírito. Davi não sabia o que era ter o espírito repousado e permanecendo, porque Davi ele tinha uma noção do que tinha acontecido com Saul. Então Davi ele pensou assim: puxa, será que o Espírito Santo pode ser retirado? Com certeza pode. Então Deus, não retire o teu espírito de mim. Agora, esse salmo não se encaixa para mim e para você. Você entende isso? Não encaixa você fazer uma oração: Deus, não se afaste de mim, não tires a tua presença. Isso não vai acontecer, porque eu e você estamos em Cristo. E se estamos em Cristo, o Espírito está sobre o Filho. Todo medo hoje é quitado da sua vida. Todo medo de que você não é perfeito, de que você não é digno, de que você fez coisas erradas e isso te invalida na presença de Deus. Os seus pecados, as suas práticas, elas te colocam num lugar inferior, que você não pode receber a presença. Não, isso está cancelado sobre sua vida. Você é digno da presença de Deus. Você é digno de receber a presença de Deus. Por quê? Porque você está no Filho. Porque eu e você estamos em Cristo. Vejamos o exemplo de Saul. O que aconteceu com Saul antes de Jesus Cristo? 1 Samuel capítulo 10, versículo 6. Neste momento o Espírito do Senhor tomará pleno controle de você, e terá manifestações proféticas com eles, e serás transformado em um outro homem. Aqui Samuel ele vem, nós pregamos algumas ministrações atrás sobre a unção, sobre o Espírito sendo derramado, e a unção é o Espírito sendo derramado. Então aqui vem Samuel sobre a cabeça de Davi, de Saul, e ele unge a cabeça de Saul, né? Só vou derramar um pouquinho aqui para exemplificar. Vem cá, Andrei, tô brincando. Então ele vem aqui, ele derrama sobre a cabeça de Saul uma unção. Então a unção, o óleo da unção, no Antigo Testamento como sombra, é uma representação do Espírito de Deus sendo derramado sobre a vida daquela pessoa, para capacitar ele, para habilitar ele ao quê? A uma função específica. Então aqui Saul é ungido por Samuel, e olha o que Samuel diz nesse versículo, vamos ler de novo. Nesse momento o Espírito do Senhor tomará pleno controle de você, ou seja, ele virá sobre você, ele será derramado sobre você, e terás manifestações proféticas com eles, e será transformado em um outro homem. Meu Deus, meu Deus. Quantos aqui querem ser transformados em um novo homem, uma nova mulher? Deixa eu te dar uma boa nova, você já é. O velho ficou para trás. Quantos aqui já receberam Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador? Quantos aqui podem afirmar dizendo: eu confessei Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador, eu declarei Jesus Cristo? Você é uma nova criação, você é uma nova pessoa, você está em Cristo, você está no Filho. E porque você está no Filho, as coisas velhas se passaram. Você não serve mais à velha natureza, você não serve mais ao pecado. E sabe do que mais? Por você estar em Cristo, a imagem de Deus está em você. Sim, a imagem do próprio Deus está em você. E é somente porque a imagem de Deus permanece em você, é que o Espírito Santo permanece sobre a sua vida. Meu Deus,
Meu Deus. Gabriel, então você está me dizendo que eu não tenho que fazer nada para manter o Espírito Santo? Quantos aqui já ouviram isso? Ó, meu irmão, vigia porque você pode perder a presença. Ó, meu irmão, vigia porque se você for naquele lugar, se você andar na roda desses amigos, você pode perder a presença. Diga assim comigo: mentira. Isso não é verdade. Porque aonde a imagem de Deus está, a presença de Deus está, o Espírito de Deus está. Gabriel, então você está querendo dizer que eu não sou mais influenciado pelas notícias? Gabriel, você está querendo dizer que eu não sou mais influenciado pelas minhas amizades? Gabriel, você está dizendo que eu não sou mais influenciado pelo laudo que os médicos me dão a respeito da minha saúde? Gabriel, você está me dizendo que eu não sou mais influenciado pela economia do país? É isso que eu estou te dizendo. Porque agora a presença que habita em você é muito maior do que aquele que está no mundo. Então você está dizendo que se a presença de Deus está em mim, que se eu sou ungido por Deus, então a mesma autoridade, o mesmo poder que está sobre a vida de Jesus está sobre a minha vida? Está. Mas olha 1 Samuel 16, versículo 1. Pela atitude de Saul, ele foi rejeitado pelo Senhor. Então o Senhor Deus ordenou a Saul: até quando continuarás pranteando, Saul, quando eu próprio já o rejeitei, para que não reine sobre Israel? Antes de Jesus, Samuel ungiu a cabeça de Saul, e o Espírito Santo de Deus estava sobre Saul. Até quando? Até que o comportamento de Saul fosse bom. A partir do momento que Saul começou a desagradar a Deus, o Espírito de Deus se retirou de Saul. E porque o Espírito de Deus se retirou de Saul, olha 1 Samuel 16, 14. O Espírito de Yahvé tinha se retirado de Saul, e um espírito maligno o atormentava, vindo da parte do Senhor. Então olha só que coisa. O Espírito de Deus se retira da vida de Saul, e agora Saul ele passa a ser atormentado por um espírito maligno. As pessoas que não têm a presença do Espírito Santo repousando sobre elas, estão sendo atormentadas por espíritos malignos. Gabriel, então é por isso que eu tenho medo? É por isso que você tem medo. É por isso que eu vivo em ansiedade e preocupação e eu preciso de remédio para dormir? É por isso. Porque tem espíritos te atormentando. É por isso que existe uma enfermidade que isso não sai do meu corpo? É um espírito de enfermidade. É por isso que a minha casa está uma gritaria, eu estou à beira do divórcio com a minha esposa? É por isso. É um espírito de separação, de discórdia, de briga. É por isso que eu não consigo me libertar dos vícios? É porque existe um espírito de vícios te atormentando. É por isso que eu não consigo me libertar da imoralidade sexual, da pornografia, do adultério? É por isso. Porque tem um espírito te aprisionando, Mas graças a Deus que nós temos o Espírito de Deus sobre nós. Essa não é a nossa realidade, amém? Essa não é a nossa realidade, amém? Essa não é a tua realidade, amém? Porque estamos em Cristo. Meu amado, essa não é a tua realidade. Olha aqui para mim, presta atenção. Esta não é a tua realidade. Se essa não é a tua realidade, por que você está andando nela? Deixa disso. Deixa disso. Se entregue a Jesus. Você já recebeu Jesus como teu único Senhor e Salvador. Tua natureza já mudou. Agora se entregue a Ele. Aleluia. Amém. Por quê? Porque o Espírito de Deus está sobre você. O Espírito de Deus está sobre você. Então essa realidade de Saul, onde o Espírito de Deus ele vinha e se retirava, era uma coisa antes de Cristo. Agora isso não acontece mais. A religião vai te dizer assim: meu irmão, cuidado, porque Deus ele derrama o Espírito, mas ele pode tirar o Espírito de você, de acordo com aquilo que você faz.
se Deus ele retira o Espírito dele de acordo com aquilo que eu faço, então significa que o Espírito dele veio porque eu fiz alguma coisa para receber esse Espírito? Na lei era assim. Na lei era assim. Eu era uma pessoa boa, eu era uma pessoa santa, justa, por meio da lei, então eu recebi o Espírito. Mas se eu fizesse alguma coisa, o Espírito se retirava. Agora em Cristo Jesus não tem mais a ver com o que eu e você fazemos. Não tem mais a ver com se você é bom ou se você é mau nas suas práticas. Mas tem a ver com aquilo que Jesus fez por você. Tem a ver com aquilo que Cristo pagou pela sua vida. Isso é o amor de Deus por nós. Isso mexe com as nossas estruturas. Isso mexe com tudo lá dentro. Porque é pela graça. É pelo Senhor. Então o Espírito é retirado da vida do homem quando este não tem a imagem de Deus. Em Saul vemos o exemplo de como o Espírito Santo foi derramado para que houvesse o cumprimento de uma tarefa pré-estabelecida por Deus, mas percebemos também que a presença de Deus se retirava do homem quando o mesmo deixava de agradar a Deus. Ou seja, o Espírito de Deus estava condicionado ao comportamento do homem, à performance do homem. Então a performance do homem, ela dizia se o Espírito de Deus permaneceria ou não. Então por isso que o Espírito de Deus, ele só pode ser derramado sobre a imagem de Deus. O Espírito de Deus é derramado onde a imagem do próprio Deus está. E daí, meu amigo, minha amiga, durante todo o período da humanidade, o homem tentou, mas ninguém conseguiu. Gente, se ninguém conseguiu na força do braço, por que eu e você estamos tentando isso? Vamos aprender com a palavra. Vamos aprender que em Cristo Jesus uma nova realidade começou. Diga assim comigo: em Cristo uma nova realidade. Hoje eu estou em Cristo. De uma vez por todas, agasalhe essa verdade no seu coração. Você está em Cristo, uma nova realidade começou. Você não faz parte mais do antigo. Mateus capítulo 3, versículo 17, nós vemos ali um quadro maravilhoso. Jesus chegando, sendo batizado nas águas, o céu se abrindo, o Espírito Santo descendo sobre a vida dele, repousando sobre a vida de Jesus, ou seja, o Espírito de Deus sendo derramado sobre Jesus, e do céu uma voz dizendo: este é o meu Filho amado, de quem eu me... Quando Deus diz, este é o meu Filho amado, de quem eu me agrado, se Deus só tivesse dito, este é o meu Filho amado, o Espírito Santo não teria permanecido em Jesus. Mas porque Deus disse, esse é o meu Filho amado, de quem eu me agrado, o Espírito Santo permanece. Aprendemos na vida de Saul, quando o homem desagrada a Deus, o Espírito é retirado. Quando o homem agrada a Deus, o Espírito permanece. Quando o homem desagrada, o Espírito é retirado. Então o Filho agrada ao Pai. Por aquilo que ele fez? Não. Porque nesse momento Jesus ainda não havia começado o seu ministério. Jesus não agradou ao Pai por aquilo que ele fez. Jesus agradou ao Pai simplesmente pelo fato de ser filho. E o Filho é a imagem de Deus. Você sabe por que eu e você agradamos ao Pai? Sabe qual que é o motivo que eu e você agradamos ao Pai? Porque eu e você somos a imagem do nosso Pai. Porque eu e você estamos no Filho. É por isso que você agrada ao Pai. Não pense por nenhum segundo na sua vida que você agrada ao Pai por aquilo que você faz. Se assim o fosse, aquilo que você não faz desagradaria o Pai, e aquilo que você faz de errado desagrada o Pai. Certo? Imagina, se eu como pai sou grato, eu tenho o Romeu, meu filho de 2 anos, fala assim: Romeu,
vai lá agora fora lavar o meu carro. Se ele disser, não vou, ele está me desagradando. Se ele for e fizer mal feito o trabalho, ele está me desagradando. Ele só vai me agradar se ele for e fizer o trabalho bem feito. Isso é um padrão o quê? De um pai terreno. Mas o nosso Pai Celestial não é assim. O nosso Pai Celestial não se agrada por aquilo que fazemos, mas o Pai Celestial se agrada por quem somos. E quem nós somos? Filhos amados do Pai. Estamos em Cristo. Estamos no Filho. Não é por nós, mas é por Cristo. É porque estamos nele. Vire para a pessoa do seu lado e diga assim: você agrada ao Pai. Você é amado e você agrada ao Pai. Isso é ou não é? Isso tira ou não tira um peso das suas costas? Tira ou não tira? Quantos aqui já ouviram isso pela religião? Você está agradando a Deus? Você tem certeza da sua salvação? Daí você já, será? Poxa, eu achava que eu estava, mas agora estou vendo que eu não estou, né? E a dúvida faz o que com você? Te afasta do relacionamento com o Pai. Se você duvida que o Pai te ama e que Ele se agrada de você, você não consegue se relacionar com Ele. Vem cá, Rafa. Digamos que ninguém de vocês aqui conheça o meu amigo Rafa. Então eu vou dizer assim para vocês: nossa, você vai gostar muito do Rafael. Rafael, assim, eu vou descrever ele para você, porque você vai amar ele. Ele é assim, uma pessoa assim, bem paz e amor, sabe? Usa umas roupas tudo largona, tem um cabelo comprido, preto, usa umas correntes assim, tem um barbão assim bem grande que desce, gosta de umas músicas meio zen. Se você for na casa dele, cara, é a paz pura ali, sabe? Ele fala lento, ele só te ouve, não fala nada. Esse é o Rafa que eu estou descrevendo? Se você acredita na descrição que eu estou te dando sobre o Rafa, naquilo que eu estou te falando, você irá se relacionar com o Rafa baseado naquilo que eu descrevi. Se aquilo que você conhece sobre Deus é a mentira, você vai se relacionar com um Deus baseado na mentira. Segura. Se aquilo que você conhece é o bezerro de ouro, qual é a imagem que você tem sobre Deus? Qual a imagem que foi feita sobre Deus para você? Por isso que Deus diz: não façam imagens. Não façam imagens, não adorem outras imagens. Porque constantemente o príncipe do poder do ar, Satanás, está tentando produzir imagens na cabeça das pessoas para que elas adorem essas imagens. Porque se elas se curvarem a essas imagens, elas não vão se curvar ao Deus verdadeiro. Agora, se eu venho para você e eu digo: Rafa é um cara super legal, ele é um cara para frente, o Rafa é um cara certinho, metódico, matemático, só que ao mesmo tempo tem uma desenvoltura, ele fala. Se você chegar e você perguntar, ele vai te falar, ele vai entrar na conversa, ele vai falar, ele vai te dar a opinião dele, ele vai acrescentar na sua vida. Você chega na casa dele, é uma casa assim, para frente, a Ju é para frente também. Tem café, tem movimento, a Ruth e o Estevam são movimentados ali, o negócio é assim. Agora eu estou descrevendo o Rafa, né? O Rafa acorda cedo, é todo empolgado, ele compra a ideia, ele vai, ele a faz, ele acontece. Então você vai se relacionar com o Rafa baseado na realidade que realmente é. Obrigado, Rafa. Por isso, meu amado, que Jesus é a imagem de Deus. A Bíblia nos ensina que Jesus, ele é a imagem expressa de Deus. Isso significa que não existe nenhuma outra imagem senão Jesus. Moisés não revela a imagem de Deus, Elias não revela a imagem de Deus.
Nenhuma pessoa aqui na face da terra vai revelar a imagem de Deus como Jesus revela. Quantos estão entendendo? O Espírito só é derramado onde a imagem de Deus é estabelecida. O Espírito Santo é um selo, é uma garantia. É como se o Espírito Santo ele fosse uma validação. Por que o Espírito de Deus ele só pode permanecer onde a imagem de Deus está? Porque o Espírito de Deus ele funciona como uma validação. Por exemplo, quantos aqui colocariam o seu nome, né? Vamos pegar aqui um nome aqui, ó. Vou pegar o seu Walter. Seu Walter Lisboa. Você colocaria o seu nome e o seu CPF na frente de uma boca de fumo? Sim ou não? Não. Você colocaria o seu nome, seu Walter, assim, ó, Walter Lisboa, CPF, o seu celular ali, ó. Falem comigo aqui, ó, e uma seta, numa casa de prostituição? Por que não? Porque o nome dele não valida, não se relaciona, não sela, não compactua com aquilo ali. Não compactua com aquilo ali. Mas, seu Walter, a Domo fez um hospital. A gente fez um hospital. De graça, para as famílias usufruírem. E cada irmão ali, ó, eu quero dar tanto. E uma certa ala do hospital ali, o seu Walter, ele falou, ó, essa ala eu quero dar. E daí a gente falou, então aqui, seu Walter, a gente vai colocar o seu nome, o seu CPF. Tudo bem? Tudo bem, seu Walter? Colocar nesse hospital? Tudo bem. Eu valido isso. Eu certifico isso. O nome de Deus está em você. Se o Espírito de Deus está sobre mim, sobre você, sobre nós, é o mesmo que Deus dizer, eu estou validando a sua vida. Eu estou selando você com o meu Espírito. Vem Satanás, vem espírito de morte, vem espírito de enfermidade. Aqui não. E você como homem da sua casa, como chefe da sua casa, você abre a sua boca e você fala assim, Satanás, aqui não. Aqui tem validação. Aqui o Espírito de Deus foi derramado, aqui está ungido. Aqui tem a unção de Deus. Aqui você não toca. Oh, meu amado, glória a Deus. O Espírito só é derramado onde a imagem de Deus é estabelecida. Então o Espírito de Deus, ele valida que Deus está ali. Pois o Espírito de Deus é o próprio Deus presente. Aonde a presença de Deus está, Deus está. Meu amado, a presença de Deus está na tua casa. A presença de Deus está no teu casamento. A presença de Deus está na tua família. Onde você está, a presença de Deus está. Você carrega a presença de Deus, você leva a presença de Deus. E daí você começa a entender que para onde você vai, você leva junto. Eu estou indo num funeral, e eu estou indo ali para abençoar aquelas pessoas que perderam aquele ente querido. Eu vou levar o amor de Deus para aquele lugar. Eu vou levar a alegria de Deus para aquele lugar. Eu vou levar a paz de Deus para aquele lugar. E você chega ali, e aonde havia uma atmosfera de luto, aonde havia uma atmosfera de tristeza, a alegria do Senhor chega, a paz do Senhor chega, o amor do Senhor chega, porque você chegou ali. Isso é assim. E o Espírito de Deus está sobre nós. Mateus capítulo 17, do versículo 1 ao 4. Jesus então ele leva Pedro, Tiago, João junto com ele. E daí, 6 dias depois, Jesus tomou consigo esses 3, Pedro, Tiago, João. E em particular ele os levou ao alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. A face de Jesus começou a brilhar como o sol, suas roupas se tornaram brancas como a luz. E naquele mesmo momento apareceram diante dele Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro vira para Jesus e diz assim: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas. Se quiser, farei 3 tendas. O que Pedro estava tentando colocar aqui?
Pedro ele se lembrava, Pedro era judeu, Pedro ele tinha o conhecimento antes de Cristo, ele tinha um conhecimento do Velho Testamento. Pedro ele olha para aquele cenário, ele fala assim: poxa, o Espírito de Deus está sobre a vida desse cara chamado Jesus Cristo. Agora esse Jesus aí, o cara está brilhando a glória de Deus, assim como brilhou Moisés. A face de Moisés brilhou lá depois do Monte Horebe, quando Moisés desceu da presença. O rosto de Moisés brilhava, o rosto de Jesus está brilhando como o sol. As vestes também estão brilhando, a roupa também está brilhando. Meu Deus, essa revelação é maior do que aconteceu antes. Agora o negócio aqui, né? E daí Elias e Moisés estão aqui também. O que Pedro lembra? Pedro se lembra da tenda do encontro. Pedro se lembra que Moisés encontrava a presença de Deus na tenda do encontro, que a nuvem descia, que a presença de Deus descia ali, e os levitas, as pessoas no acampamento, ficavam na frente de suas tendas, adorando a Deus ali, contemplando aquela majestade que estava acontecendo com Moisés. E daí Pedro olha para esse cenário, e Pedro fala assim: Jesus, peraí, deixa que eu vou fazer 3 tendas. O que Pedro está tentando estabelecer aqui? Diga comigo, uma imagem. Pedro está tentando fazer com as suas próprias mãos, ele quer esculpir aqui uma imagem. Pedro está dizendo assim: peraí que eu também quero ter parte nesse negócio. Eu também quero participar dessa presença. Por quê? Tá vendo lá, Tiago e João, fui eu que fiz as tendas. Tá vendo lá, a presença está ali, fui eu que fiz. Fui eu que edifiquei. E daí o que acontece? Acontece que uma voz do céu, lá no versículo 5, mas antes de ler o versículo 5, eu quero ler isso daqui que eu escrevi para vocês. No Monte da Transfiguração, quando Pedro tenta construir as tendas, ele está tentando estabelecer uma imagem. Ele está tentando produzir um cenário de justiça e santidade. Ele se lembra de Moisés no Antigo Testamento, quando a presença de Deus vinha estar com Moisés na tenda do encontro. Ele tem um padrão antigo, ele tem uma sombra. Ele quer se relacionar com a presença de Deus de uma maneira parcial. Diga assim comigo: se relacionar na sombra é se relacionar de maneira parcial. Quando você pensa que a presença está numa conferência, você está se relacionando de maneira parcial com Deus. Quando você pensa que a presença de Deus só está num grande evangelista, num chinês lá da China, que veio para o Brasil fazer uma cruzada, e você vai lá porque a presença está lá, você está se relacionando de maneira parcial com Deus. E isso é sombra. E eu e você não nos relacionamos mais com sombra. Eu e você podemos nos relacionar com a realidade. Porque a graça e a verdade vieram por meio de Cristo. A realidade está em Cristo. Então Pedro, ele queria se relacionar com a sombra. A presença de Deus não é mais parcial. Diga comigo, a presença de Deus não é mais parcial, mas é completa. Para que você vai querer algo parcial se você tem o completo? Vamos lá almoçar na Taliba hoje? Eu pago para você. Ô glória, vamos lá. Já falaram lambano aqui, né? Recebeu. Vamos lá. Fomos para a Taliba. Paguei para você. Chega lá. Desce aí uma picanha, né? Daí coloca a picanha. Daí na hora que a Jaque vai pegar, eu falo: não, Jaque, calma aí. Só metade. Não, Jaque, só um pedacinho da picanha. Não, mas eu quero a picanha inteira. Não. É um pedacinho. Se eu paguei, eu quero tudo aquilo que está embutido naquilo que foi pago. Eu quero a picanha inteira. Não quero um pedacinho. Daí nós temos alguns irmãos na fé que receberam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, mas agora querem se relacionar com Deus
só um pedacinho da picanha, na sombra, fazendo campanha das 7 quartas-feiras, fazendo jejum para conquistar a presença, subindo no monte. Não, eu vou subir no monte lá porque o negócio lá em casa está feio. Eu preciso de um romper. Eu preciso ter um romper lá no meu trabalho. Então assim, eu vou fazer uma campanha de 7 parcelas de 1.000. Ô Pedrão, sai desse lugar, Pedrão. Pedro achava que ele podia fazer uma imagem para que a presença permanecesse, mas não é assim. Então Mateus 17:5, na continuidade dessa história, enquanto Pedro ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem eu me agrado, ouçam-no. Deus ele abre o céu e diz: este é o meu filho amado, de quem eu me agrado. Por que Deus repete exatamente aquilo que ele tinha dito no batismo? Deus está dizendo: este é o meu filho amado, de quem eu me agrado. Ou seja, este é o meu filho amado, ao qual a minha imagem já está nele. A presença vai permanecer, você não tem que fazer nada não, Pedrão. Dê ouvidos. Dê ouvidos. Diga assim comigo: a graça me basta. Diga assim comigo: Jesus Cristo é suficiente. Quantos aqui já ouviram da religião? Ah, esse papo aí de Jesus eu já ouvi. Tudo bem, Jesus, mas você tem que fazer alguma coisa. Não, Jesus ele é suficiente, mas se você não fizer um negócio, então não é Jesus. Se você está dizendo que é Jesus, mas tem mais alguma coisa, então Jesus não é suficiente? Não, ele é. Jesus é. Jesus é. Ouçam-no, significa creiam nele, é sobre Cristo, é sobre o Filho, é sobre permanecer em Cristo, é sobre permanecer no Filho, é sobre desfrutar dessa presença. Colossenses 1,15, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Colossenses 2,9, pois somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Na presença de Deus somos santos. Quantos recebem essa palavra? Quantos creem nessa palavra? Meu amado, você está em Cristo Jesus. Se você está no Filho, a presença de Deus está sobre a sua vida. O Espírito Santo está sobre a sua vida, sobre a sua casa. E deixa eu te falar uma coisa mais, que é uma novidade que talvez você não saiba. Ele não vai te deixar. Você nunca estará sozinho. Jesus disse: eu não vos deixarei órfãos. Eu e você temos um Pai que nos ama e que se agrada de nós. Eu e você temos a imagem do Filho em nós. Isso é assim. Fique de pé no seu lugar. Eu finalizei hoje. E eu quero declarar esses 3 textos sobre a sua vida. Essas 3 palavras sobre a sua vida. A primeira está em Efésios capítulo 1, versículo 4, que diz: portanto, Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Diga assim comigo: porque eu estou em Cristo, porque eu estou no Filho, a presença está em mim, eu sou santo e irrepreensível. Você é. Você é. Você sabia que não tem nenhuma sujeira em você mais? Você sabia que você não é mais impuro? Você não é impuro. Não interessa o que você fez no teu passado. Não interessa os envolvimentos que você teve. Você está em Cristo, você é limpo, você é puro, você é santo. Você sabe o que é uma pessoa irrepreensível? É uma pessoa que você diz assim: pô, a Giovana, não tem nada para falar dela. Só tenho coisas boas para falar.
Eu não tenho nenhum mal para apontar, eu não tenho nada para dizer, ó, ela fez isso para mim, ela fez nada, 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 nada. Eu e você estamos em Cristo, tudo se fez novo, tudo se fez novo. Nós somos santos e irrepreensíveis. Somos santos porque Ele é santo. Somos santos porque Ele é santo. Somos irrepreensíveis porque Ele é irrepreensível e nós estamos nele. Por isso, meu amado, eu digo, viva essa realidade para a tua vida. Desfrute. Se você ainda não está desfrutando dessa realidade, desfrute dessa realidade. Desfrute dessa realidade. Ela é tua, ela é tua. Ela é somente tua. Salmos 16:11 diz: Tu me fizestes conhecer o caminho da vida, a plena felicidade na tua presença e do eterno prazer à tua destra. Diga comigo: eu estou em Cristo, eu estou no Filho, por isso eu estou na presença, por isso eu sou feliz permanentemente. Permanentemente. Essa alegria, essa felicidade, ela não acaba. Você permanece em felicidade, em alegria. Você sabe o que é a depressão, né? Eu não entendo sobre isso, só vou dar um conceito bem cru, bem raso. A depressão é a queda de um equilíbrio. Tem a euforia, né? A euforia. Temos psicólogos aí que entendem, né? Euforia, um estado de euforia. E um estado, qual que é o estado oposto à euforia? A depressão mesmo, né? Será que você já não se cansou de viver numa montanha-russa na sua vida? Isso não é para você. Sabe aquele negócio? Nossa, eu consegui comprar minha casa própria, meu Deus, que euforia, aquele negócio, tá tudo certo. Daí no mês seguinte, eu não vendi bem as minhas vendas, daí você vai lá embaixo. Eu já sou um fracasso, nada dá certo, aquelas coisas. Poxa, peraí. Se qualquer coisa te tira desse lugar de plenitude, de equilíbrio, você não vive em permanente paz, em permanente alegria e felicidade. E na presença de Deus existe equilíbrio. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Nós somos pessoas equilibradas, não por causa de remédios, não por causa de exercício físico, não por causa de uma alma bem trabalhada, mas por causa de Cristo Jesus. Estamos nele. E na presença de Deus existe permanência, existe, sabe, é uma serenidade, é um equilíbrio. Olha só que bênção, sabe, é uma brisa suave, é a presença. Salmos 31:20: no recôndito da tua presença os abrigas das intrigas dos soberbos, na tua habitação os proteges das línguas maledicentes. Diga assim comigo: eu estou em Cristo, eu estou na presença, por isso o Espírito está sobre mim. Por isso toda língua mentirosa, toda maldição não tem poder sobre mim. Mas o fulano disse que você é isso, que você é aquilo. Eu estou na presença. Mas eu fui rejeitado por tal pessoa. Eu estou na presença. Mas tal pessoa me feriu, tal pessoa me roubou. Eu estou na presença. Está tudo bem. Eu perdoo, eu amo, eu sirvo, porque eu estou na presença. Amém? Será que você pode fechar os seus olhos comigo? Gostaria de orar e depois nós vamos cantar esse cântico com Lucas. Pai Celestial, nós te agradecemos, porque você derramou o seu Espírito sobre o Filho. A tua presença foi derramada em Jesus e ela permanece sobre Jesus. Eu te agradeço, Jesus, porque você nos incluiu em Cristo.
Você nos aproximou de Deus mediante o seu sangue, e hoje não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Hoje nós estamos dentro de Deus. Hoje nós temos a presença sobre nós e em nós. Hoje nós agradamos ao Pai, porque somos a imagem de Deus. Muito obrigado, Pai, porque por onde vamos, com quem falamos, o que fazemos e por que fazemos, fazemos na presença, estabelecemos na presença. Deus, muito obrigado porque a Tua presença está aqui mesmo nessa hora para libertar todo aquele que ainda está preso na sua mente, com pensamentos de dúvida, de incredulidade. Nós declaramos libertação agora. Nós proclamamos a recuperação da vista aos cegos. Nós proclamamos agora a liberdade daqueles que estão oprimidos. E nós proclamamos o ano aceitável do Senhor, porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele nos ungiu. Muito obrigado, Deus, porque essa presença está aqui agora. E eu oro sobre a Tua igreja, que assim como aconteceu em Atos, o Espírito Santo de Deus que desce sobre nós, que derrama de acordo com a graça, a dispensação dos dons espirituais. Nós declaramos sobre a Tua igreja a manifestação do Espírito Santo de Deus. Nós declaramos o falar em novas línguas. Nós declaramos os dons espirituais, dons de cura, dons de milagre. Nós declaramos profecia, palavra de conhecimento e sabedoria. Nós declaramos a vida do Espírito manifesta entre nós, para que a Tua igreja seja edificada. Obrigado, Espírito de Deus, porque a Tua presença não é apenas para o domingo, a Tua presença não é apenas para uma pregação, mas a Tua presença, ela nos acompanha todos os dias da nossa vida. Ela está conosco em todos os momentos, na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, em todos os dias da semana, em todos os meses do ano, em tudo que fazemos, a Tua presença está. Nós Te agradecemos porque não tem a ver com a nossa capacidade, mas tem a ver com aquilo que Jesus fez por nós, tem a ver com aquilo que Jesus estabeleceu por nós. Por isso nessa manhã nós recebemos. Será que você pode abrir as suas mãos e dizer: eu recebo o Teu Espírito, Deus, eu recebo do Teu Espírito, Deus, eu recebo do Teu Espírito, Deus, eu recebo de tudo aquilo que você quer me dar, eu recebo de tudo aquilo que você quer me revelar, eu recebo de tudo aquilo que você quer me mostrar, sonhos, visões sendo derramados sobre nós, oh Deus, profecias sendo derramadas sobre nós. Deus, eu declaro sobre a Tua igreja, Deus, uma novidade, os olhos sendo abertos, os ouvidos sendo abertos, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, amém, Senhor, aleluia.